Vamos passar a palavra para a doutora Mary Hebe Queiroz, mas antes disso, gostaria aqui de ressaltar alguns aspectos também do seu currículo. Ela é advogada sócia fundadora do escritório Queiroz Advogados Associados, possui pós-doutoramento em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, com a tese O Planejamento Tributário, o Abuso, a Fraude e a Simulação, uma proposta de norma geral antiabusiva para o Brasil. Entre tantas publicações, aqui vou destacar Novos Horizontes da Tributação, um diálogo luso-brasileiro, Coimbra, editora Almedina, 2012. Doutora Mary é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Público pela Universidade de Pernambuco, possui pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade de Salamanca, Espanha, e pela Universidade Austral da Argentina. Por fim, é presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, IPET, Recife, Pernambuco. Doutora Mary Hebe Queiroz, com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero dizer da alegria de mais uma vez estar aqui. Esse ano preparado até um friozinho bem gostoso hoje, né? O pessoal aqui sempre se preocupa muito com a organização. E agradecer o convite e o privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez. Daqui de cima, me lembrando daquela emoção do ano passado, quando eu tive a honra de ser homenageada por este congresso. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os professores e a todos. Nosso homenageado desse ano, o grande mestre professor Ricardo Mariz. O nosso tema diz respeito ao processo administrativo, do processo tributário. Eu não me ative só ao processo administrativo. Pena que não tem réplica, doutor Roberto, que eu tenho um monte de coisa para dizer para o senhor, mas depois lá no intervalo a gente fala. Bom, e o processo tributário como um todo. Desde que eu trabalhei na Receita Federal, depois quando deixei, eu já estive em todos os lados do processo administrativo tributário, como contribuinte, como julgadora, fazendo leis, e sempre defendi o Tribunal Administrativo. Os tribunais administrativos, não estou me referindo só ao federal, estaduais e os municipais nos municípios que tem. Inclusive, foi objeto do meu segundo livro, em 1999. Sempre achei que os tribunais administrativos, como eram colocados, a primeira instância vinculada ao órgão lançador, Secretaria da Receita Federal, no caso dos tributos federais, e uma instância colegiada paritária na segunda instância. Esse foi sempre o meu pensamento. Eu vou trazer algumas reflexões para vocês, vou mostrar alguns quadros para que nós possamos juntos pensar se ainda é esse o modelo que deve permanecer. Muito bem. Quando nós falamos em processo tributário, ele é bom para quem? Para o fisco e para o contribuinte. Para o fisco, para arrecadar, para apurar o crédito tributário, e para o contribuinte no sentido de ver reconhecido o seu direito quando ele tem esse direito, principalmente em um momento que nós estamos de voracidade de lançamento tributários, onde a jurisprudência é pacífica, onde a lei diz determinada coisa e passa-se a interpretar diferente até o que está na lei, e muda-se e volta para trás. Eu sei que a Cacau vai ficar para voltar bem. Volta para trás com a interpretação de hoje e se desconsideram relações tributárias de 20 anos atrás, por exemplo, que foi a Lei 9.532 de 97. Então, o que é que a gente tem que perguntar hoje? Esses modelos, e aí eu falo tanto a fase administrativa quanto a fase de execução fiscal, ainda atendem à questão da eficiência desse processo, eu boto para onde? Agilidade, garantia das partes e equilíbrio das partes. Sempre se fala em reforma. Vamos reformar reforma tributária, que nunca sai, mas que também ninguém não sabe o que é, reforma trabalhista, previdenciária, etc. Entretanto, geralmente o que a gente vê são simples alterações e remendos. E, mais uma vez, estamos a discutir novos remendos nessa legislação.
O Brasil hoje passa por o que nós poderíamos chamar de uma tempestade perfeita. Crise econômica, crise política, crise institucional e, como não poderia deixar de ser, a crise no processo tributário. Eu vou mostrar para vocês que ele não atende mais aos objetivos que ele se destinava. Tanto o administrativo como o processo judicial. Muito bem, nós temos uma legislação que ela sempre estimula os litígios. Quem na faculdade de Direito aqui estudou acordos, transações e etc. Então, há um estímulo a que se litigue, a que sempre tenhamos um vencedor. E aí temos processos que se eternizam no tempo e muitas vezes diz, é bom para o contribuinte. Não, não é bom para o contribuinte. Grandes empresas que têm que manter provisionamentos de balanço, esses valores lá sendo cobrados, ações em bolsa, taxa Selic imensa em cima desse crédito tributário, então não podemos dizer que é bom para ela. E também não é bom mais para a Fazenda, porque ela não consegue arrecadar. Nós temos hoje na dívida ativa da União 1 trilhão e 500 milhões de dívida ativa que não consegue se arrecadar. Só de créditos tributários na instância administrativa federal, 620 milhões. Créditos federais em discussão judicial, 330 bilhões, né? Tanto número assim que a gente fica... Eu cortei até o zero porque era muito, né? 60% dos litígios judiciais são relativos à matéria tributária. Então, o que é que nós vemos hoje? Os tribunais, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, abarrotados de processos que, na sua maioria, discute questões tributárias. Mas a questão não é porque o contribuinte quer litigar, quer se opor. A lei é complexa, nosso sistema é complexo e essas alterações de interpretações, quem acompanha o dia a dia da tributação, vê que hoje se pensa de um lado, chega-se ao ponto, doutor Roberto, você falou na questão dos precedentes. Nós temos hoje um precedente que diz o prazo decadencial, desde conta do ano seguinte ou desde a declaração, e na hora H a interpretação é, não, aplica o repetitivo, mas não se aplica aqui porque aqui é diferente. Ele quis dizer isso. Ao meu sentir, eu acho ótimo quando a pessoa diz, ao meu sentir, eu entendo isso. E aí, deixa de aplicar. Deixa de aplicar até súmulas. Porque interpreta que naquele caso é diferente. No ano passado foram julgados 12.522 processos no CARF, né, que somaram 286 bilhões em créditos tributários. Eu aqui não vou discutir com vocês, porque não daria tempo, a qualidade e o conteúdo desses créditos. Então, diz que a Fazenda tem dívida ativa 1 trilhão de reais, mas que 1 trilhão é esse? É crédito tributário efetivamente devido, real, de acordo com a lei? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Mais de 95% das... Veja, gente, tudo isso estou colocando aí embaixo exatamente a referência, não fui eu que criei. Mais de 55% das decisões das DRJs em recurso de ofício são mantidos no CARF. Isso é interessante por conta das propostas que hoje tramitam. Uma delas diz que deveria acabar com a segunda instância e permanecer apenas a primeira instância julgadora. Vamos começar a ver o seguinte, que tipo de julgamento nós temos hoje no CARF? E aí agora eu estou me atendo especificamente ao CARF. Recurso especial, ou seja, na Câmara Superior, você vê que é praticamente o dobro os casos que a Fazenda ganha. No recurso voluntário, que nós chamamos as câmaras ordinárias, você vê que tem uma pequena diferença que parece que o contribuinte está ganhando, mas não adianta. Outro dia saiu publicado assim, o Itaú ganhou um processo de 18 bilhões. Nossa, eu fiquei pensando assim, né? 10%, 1% já resolvia, né? Mas não tem nada disso. Ele levou, né? Mas não vai levar. Caso o dinheiro com vocês, tá? Eu R$10 e vocês muito mais. Como na Câmara Superior de Recursos Fiscais, esse processo vai ser alterado. Será que todo esse tempo os lançamentos estão absolutamente corretos? Veja, eu não questiono aqui a competência do auditor fiscal, que cada vez mais está aprimorando as grandes operações, mas, a partir do momento que se passa a tributar e desconsiderar operações legítimas,
nós temos que discutir, porque nós não temos lei sobre isso. E aí, veja como é interessante. Esses números dão uma estatística de que 55% apenas dos recursos julgados no CARF são favoráveis à fazenda, ou seja, uma diferença muito pequena. Aparentemente, temos uma outra estatística aqui que diz que 60... estatísticas, né? Dependendo da fonte. Nesse outro caso aqui, o Observatório do CARF disse que 62% das decisões eram favoráveis à fazenda. Muito bem. Esse 62% se deve ao fato de que estão se computando não só apenas as decisões definitivas que são da Câmara Superior, mas as do recurso voluntário, que são das câmaras ordinárias. Se você hoje passa um dia inteiro no CARF, e aqui estou vendo várias pessoas que ficam o dia inteiro no CARF, eles veem que, no máximo, um processo de 30 de 40 é julgado a favor do contribuinte. Eu não estou dizendo que o contribuinte está sempre certo, mas diante do que se está lançando hoje, será que a fazenda está sempre certa? E aí nós temos os julgamentos do CARF. E aí é interessante você ver como realmente, a partir do ano de 2016, as decisões passaram a ser majoritariamente a favor da fazenda. Então você vê aqui, voto de qualidade, 446 a favor da fazenda e apenas 11 a favor do contribuinte. Aí a gente já começa. E a imparcialidade? E eu já aproveitei aqui, nada como a gente está ali na mesa já com o presidente do TAF, já dei uma consultada nele. Por quê? Porque aqui eu vi que tem uma coisa diferente no Rio Grande do Sul, né? Lá no CARF, nós temos um órgão paritário, metade representante da fazenda, metade representante dos contribuintes, só que 4-4 hoje, na Câmara Superior, o voto de qualidade é da fazenda, ou seja, a fazenda já anda vencida, porque ela tem 2 votos, ou seja, na realidade não são 4-4, são 5-4. Então eu questiono essa paridade e imparcialidade com certeza. Aqui o presidente está me dizendo que é paritário, mas o presidente está à parte, não faz parte do número igual, não é isso? É 4-4 e o presidente. E ele não é da fazenda. No caso dele, é até um fazendário aposentado, ou seja, não é mais vinculado à fazenda. É interessante esse modelo. Por quê? Porque agora a gente tem que discutir um novo modelo. Muito bem. Tem um estudo, e aqui é o que passa a preocupar efetivamente. Foi feito pelo Dr. Eurico Diniz, Suzy Hoffmann, Cristiano Leme, onde se detectou que 100% das decisões de voto de qualidade são favoráveis à Fazenda Nacional. E aí, eu tenho visto com esses olhinhos que a terra não há de comer nem tão cedo, esses ouvido com os ouvidinhos que também não há de comer nem tão cedo. Você vê, intempestividade não reconhecida. Outro dia, eu tive um processo que o contribuinte tinha uma consulta favorável a ele, e simplesmente foi desconhecida. E a questão da legislação, a questão que diz que a consulta favorável é o direito da parte, etc., não está sendo obedecido. Então, está no momento realmente da gente começar a repensar. Fora essas questões, nós temos a questão do tempo. E aí vocês vão ver como esse tempo é implacável. O CNJ, fez um estudo e disse que a demora do processo na instância judicial são 11 anos. Só que ela computou que no STJ é 1 ano. Quando vocês tiverem um processo julgado no STJ por 1 ano, me digam, porque eu estou querendo saber. Mas vamos admitir os 11 anos. Então, execução, primeira instância, TRF e STJ, 11 anos. Aí a gente soma isso, o tempo do processo administrativo tributário. Fato gerador, auto de infração, tribunal administrativo, inscrição em dívida ativa e execução fiscal, temos no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos para um processo administrativo. Do fato gerador até chegar ao final, onde ou o contribuinte ganha e é exonerado, ou o contribuinte perde e há uma inscrição em dívida ativa. Quando a gente junta com aqueles dados anteriores do CNJ, da fase judicial de 11 anos,
Se ficar no STJ, porque se for para o Supremo Tribunal Federal, acrescentam-se mais 5 anos, no mínimo um processo do fato gerador até o momento que se encerraria esse litígio em todas as fases administrativa e judicial, 21 anos. Acho que talvez tenha até alguém aqui que já nasceu o processo e está se formando junto com o processo, né? Então, isso atende a quem? São 21 anos litigando, 21 anos o judiciário envolvido com isso, o contribuinte envolvido com isso e a própria administração fazendária através das suas procuradorias. O que é que representa a execução fiscal dentro do quadro das execuções? 42% dos casos pendentes são de execuções fiscais. 84% de todas as execuções são execuções fiscais. E 94% do congestionamento da justiça hoje se deve ao processo de execução fiscal. Então, esse processo tributário de execução, ele está servindo para a Fazenda efetivamente arrecadar? É uma questão que a gente tem que discutir. E aí nós temos algumas deficiências, tem várias, mas eu coloquei alguma. Então nós temos o quê? Um processo tributário de duplicidade de instância. Tudo no administrativo, repete-se tudo no judicial. Imparcialidade deficiente, sim, com o voto de qualidade, sempre favorável a favor da Fazenda, dado por um julgador que já participou de um primeiro julgamento. A coisa está tanta lá no CARF que o procurador da Fazenda nem precisa mais fazer defesa. Outro dia eu disse, doutor, o senhor não faz mais defesa? Aí ele virou, doutor, eu não ia fazer no seu não, a senhora quer que eu faça? Não, pelo amor de Deus, pode continuar sentado, já está aí, fique aí, tá certo? E aí vem o tratamento desigual. Outro dia eu fui no TAT de Recife fazer uma defesa, né? E cheguei lá, pobre, humilhada advogada, fui lá para o cantinho, aí o presidente disse, doutora, venha para cá. Aí tinha uma cadeira do lado dele, era o presidente, o Ministério Público, e do outro lado uma cadeira vazia, os julgadores. É aqui, doutora, a senhora senta. Eu levei um baita susto. Eu estava lá sentada junto do presidente, porque lá em Brasília, no CARF, tem uma corda azul. O advogado não atravessa aqui, só o julgador e o procurador da Fazenda. A gente acha interessante, mas a gente tem que analisar o que isso significa dentro de um processo tributário. Alteração da jurisprudência, total e absoluta insegurança. Então, uma coisa é feita hoje, por exemplo, o ágio, que são os casos famosos, a lei da privatização dizia que era para fazer daquele jeito. Eu não estou discutindo quem fraudou, isso aí é uma outra questão, tem que ser punido, investigado, etc., provado a fraude. Eu estou falando daquele que obedeceu às regras da privatização. Outro dia, fui fazer uma defesa oral num caso desse, e cada dia muda a regra, né? Primeiro era propósito negocial, depois passaram a exigir confusão patrimonial, cada dia é um requisito. Aí no meu caso, eu fui lá e peguei todos. Eu disse, olha, meu caso aqui, ele obedeceu isso, obedeceu isso, obedeceu isso, obedeceu tudo. Agora vocês vão criar mais um caso, uma hipótese para não reconhecer o ágio. Ganhei na Câmara Ordinária, mas com certeza na Câmara Superior provavelmente não vai ser mantida. A primeira instância administrativa ela é do fisco. O argumento econômico, perda da arrecadação. Quem já foi ao STJ, há uns 5 anos atrás, eu estava lá num julgamento, fica lá os ministros embaixo e o pessoal aqui em cima, né? E tem uma escadinha que desce. De repente, a douta Procuradoria da Fazenda pulou aquilo lá para dizer, nós hoje já julgamos aqui diferente. Isso implica numa perda de arrecadação de 20 bilhões. Esse é o número mágico, 20 bilhões. Qual é o julgador no mundo que vai dar com segurança um julgamento que impacta a arrecadação em 20 trilhões? Aí o ministro na época virou, doutora, talvez a senhora é muito jovem, mas quem julga aqui somos nós. A senhora não participa do julgamento, a senhora é parte, né? Mas essa perda de arrecadação impacta o julgador quando se apresenta números. Teve até um caso do Supremo Tribunal, o doutor Everardo, ontem a gente estava discutindo esse mesmo tema na FGV de São Paulo, ele colocou que foi feito um estudo exatamente para provar que aqueles números de 150 bilhões, sei lá quanto era que estava naquele caso do ICMS, que não existiam, porque ninguém teria como fazer aquele levantamento. Quem já teve um processo de restituição deferido antes de 4 anos?
Ou seja, é ágil para arrecadar, mas demorado para devolver. Interpretação sempre profisco que viola o artigo 112. E aí ontem no debate teve um professor que eu respeito profundamente, de grande capacidade, que ele disse: é um equívoco se pensar que o 112 diz isso. O 112 diz que infração. Quando há um auto de infração, há sim uma acusação de cometimento de infração. Tanto é que se impõe a multa e hoje, por falta de legislação de planejamento abusivo, se impõe a multa de 150% com repercussões criminais. E o que é grave, quando a exoneração dessa multa de 75%, a representação fiscal que é feita é enviada mesmo assim para o Ministério Público. Recentemente essa semana, chegou um caso para a gente analisar de um contribuinte que teve desonerada a multa, excluída a multa de 150%, ficou 75%, e ele já estava denunciado em 6 meses, inclusive achei recorde o tempo, e a Polícia Federal já intimando para que ele fosse responder, quando a própria administração tributária disse que não existia fraude. Então, isso também gera insegurança. Disparidade na remuneração dos julgadores. Veja, enquanto o auditor fiscal ganha 25, 30, 40, tem um colega ali auditor, vamos ficar em 20. 20 está bom. Tá? Não está bom para gastar, mas está bom aqui, por exemplo. Né? O julgador do CARF, 1, não pode advogar, 2, tem que se submeter ao salário de R$11 mil. Então, você tem um julgador de 11 mil e tem um julgador de 20 mil na mesma mesa julgando. E aí, ontem, o doutor Everardo disse uma coisa. E você tem a figura do trabalho escravo do suplente. O que é que significa? Porque quem está nomeado para o CARF não pode advogar. Tá? Mas ele também não ganha porque ele é suplente. Aí ele só ganha se for chamado para a sessão. Se ele não for chamado, não ganha. Então, ele fica sem poder advogar e também fica submetido a não receber salário. Indicação dos julgadores pelas confederações. Por que as confederações representam os contribuintes? Quais confederações me representam? Representa o particular que não é vinculado a nenhuma. E, para completar, o bônus de eficiência, que é participação do julgador no resultado. Eu não estou questionando a lisura, a legitimidade, até porque vários são pessoas que eu conheço, mas vai depender das pessoas. Ora, a partir do momento que eu tenho uma participação, eu sou julgador, e eu sei que se eu mantiver aquele lançamento, eu vou ter alguma participação, mesmo que indireta, depois de cálculos, etc. No mínimo, há uma presunção. Não vou dizer que vai se realizar, mas há uma presunção de que poderá haver uma imparcialidade. E aí não para por aí. Eu sei que você está dizendo que eu já falei 5 minutos, ainda tenho 20, mas eu não vou levar isso tudo não, tá certo? Então, veja só, fora esse processo, você ainda tem dentro do processo administrativo e judicial a necessidade de se criar outros processos. Então, veja só a questão. Processo de restituição 4 anos. Hoje só sai se você entrar com mandado de segurança para poder encerrar a fiscalização, para poder fazer o pagamento. Mais uma ação judicial. Correção monetária. A administração tributária não reconhece. Mais um mandado de segurança para reconhecer essa correção monetária. Agora, vou dar um conselho. Bote logo os 2 num só para não entrar com 2. Tá certo? Porque, infelizmente, mandado de segurança não dá um horário de sucumbência. Bom, outra questão. Inadmissibilidade de recursos. Embargos. Os da Fazenda sempre são aceitos. O do contribuinte, quase nunca. Aí você tem que entrar com mandado de segurança para aceitar embargos, para aceitar recursos especiais. Bônus de eficiência. Começaram a ganhar algumas liminares e o tribunal chamou para si e disse: vamos entrar com incidente de repetitivo no TRF. Susta-se os processos e nós vamos discutir se pode ou não haver esse bônus de eficiência impactando a remuneração do julgador. Esse tema está em repercussão geral. O ministro Lewandowski expressamente, num caso de Rondônia que não tem nada a ver, mas ele disse: isso é repercussão geral porque isso implica que os auditores federais também recebem bônus de eficiência. E aí vem um conselho. Quando vocês tiverem dúvida se a lei é não constitucional, entrem na justiça.
Com mandado de segurança que não tem honorário de sucumbência. Por quê? Porque se daí a 20 anos, que é o tempo que o Supremo leva para julgar, ele julgar que é inconstitucional, você não vai levar se não entrou. Então, diante da insegurança, você tem que entrar. Isso contraria tudo o que eu sempre pensei, porque eu sempre aconselhava não. E o voto de qualidade, que estão saindo várias liminares, e a OAB diz que vai entrar com a DI. Então, o que é que eu prego hoje, infelizmente? O fim do atual modelo de processo administrativo, do contencioso administrativo e da lei das execuções fiscais. Eles não funcionam mais. Então, esgotou-se esse modelo. O CARF, que é desde 1934, não sei os outros julgadores, e aí é que eu chamo a reflexão. O tempo que se gasta, a quantidade de processos, a falta de imparcialidade justifica que se mantenha um novo modelo, e aí tem várias, eu vou passar rapidamente aqui, projetos de lei que eu duvido que passe. Eu participei da Comissão de Desburocratização do Senado o ano passado, a gente trabalhou e não deu em nada. Veja, então, tem esse remendo aqui que diz que no caso de empate será favorável ao contribuinte, tem esse outro projeto de lei, acho que Luiz Carlos Raul, não, é do Paraná, né? Que ele extinga a segunda instância e mantém só a primeira instância. Tem essa PEC aí, que foi até doutor Everardo que participou também e foi levada lá para nessa comissão, que é concurso público. E aí eu estava discutindo com o doutor Everardo, eu era contra o concurso público, aí eu disse, ó, doutor Everardo, eu estou começando a achar que tem que ser um concurso público, um julgador feito um juiz. Ele disse, pois é, subordinado ao Ministério da Fazenda. Eu disse, dá no meio. Aí ele, mas Mary, lá em Pernambuco, eu disse, lá em Pernambuco, porque o presidente, ou seja, fica dependendo da pessoa. Eu disse, vamos colocar isso como o CAD, por exemplo, subordinado ao Ministério da Justiça. Eu não tenho um modelo pronto, eu acho que a gente tem que discutir, mas o atual modelo não funciona mais. E aí ele também colocou uma coisa que eu questiono, ou seja, julga-se na instância administrativa e parte logo para o TRF. Em qualquer caso, contribuinte ou fazenda. Isso aqui há de se discutir, por quê? Porque TRF não faz instrução probatória, então na justiça você não teria mais discussões probatórias. A lei das execuções fiscais está passando também por propostas, e a doutora Procuradoria esteve lá com a gente. Eu coloquei algumas críticas, inclusive no sentido de que a própria Procuradoria limita os seus poderes que ela devia ter. Tá? Uma coisa absurda que está na lei, eu até disse, doutora, com todo respeito, mas vocês só faltaram pegar o contribuinte, e cortar os pedaços, salgar e pendurar nos postos da cidade. Por quê? Porque tem várias coisas realmente, constrições, eu não diria abusivas, mas que elas vão impactar profundamente o contribuinte. Então, vocês que tiverem curiosidade, eu nem me adentrei bem, porque acho que isso também não vai passar, né? Do jeito que está o Brasil, do jeito que está o Congresso, ninguém sabe nem o que é que vai acontecer amanhã. Mas tem uma coisa boa, honorários pelo novo CPC, 20%. Aí a Procuradoria gostou, mas outro dia, e é isso que tem que tomar cuidado com os julgamentos administrativos hoje. Não basta manter e achar que a Fazenda levou e vai discutir no Judiciário. O juiz hoje está dando também honorários para a gente também é filho de Deus. E outro dia eu tive uma grande felicidade e um grande susto, quase infartei, quando no final do processo o desembargador virou e disse, vamos discutir os honorários. Aí um disse, ora, se a Fazenda tem 20%, vamos dar 20% para a doutora. Nossa, imediatamente a maquininha fez 20%, né? Claro que no STJ, o STJ, quando você chega lá com 800 mil de honorário, não interessa se você estudou. Não, é injusto, vamos botar 8 mil, aí cai. Mas pelo menos, por um tempo, a gente teve essa satisfação. Veja, então as conclusões. Processo tributário eficiente? Não. Ágil? Não. Garantia das partes? Não. Equilíbrio das partes? Não. Imparcialidade? Mais ou menos. Então, está exaurido o modelo atual. Ou se muda, ou não se anda mais, nem se arrecada, nem o contribuinte tem o seu direito reconhecido. E nós temos remendos. O que fazer? Rapidamente, tá? Doutor Humberto está ali olhando para mim com a cara feia. Não, doutor. O ano passado eu abusei porque era homenageado, eu sei que esse ano eu não posso, estou indo lá. Nós temos que ter um código de processo tributário urgentemente. Veja, você tem Código Civil, Código de Processo Civil, Código Código Penal, Código de Processo Penal. Temos o Código Tributário e nada regulamentando esse processo tributário. Recuperação fiscal, veja, hoje o contribuinte, e aí foi outra discussão minha ontem, que ele disse, a doutora diz que o contribuinte paga porque não paga porque não pode,
A maioria não é assim. Eu disse, doutor, eu sinto muito, a maioria é assim. Uma grande empresa com ações de mercado, ela não deixa de pagar porque quer ficar protelando com a Selic do jeito que está. É melhor ela tomar empréstimo e pagar do que ficar lá. Então, recuperação fiscal, acordo entre o fisco. Por que a Procuradoria da Fazenda não pode ter acordo? Só para vocês verem como é interessante, nessa mesma apresentação, a doutora procuradora colocou o caso, porque eles não podem fazer dação em pagamento, que é uma outra hipótese. Não sabe aquele prédio da delegacia da Polícia Federal, lá de que passa todo dia na televisão lá em Curitiba? Estou vendo que o senhor também já viu, doutor. Veja só, ele é alugado. E o dono do imóvel está devendo horrores para a fazenda. Ele chega lá e diz, pelo amor de Deus, parem de me cobrar, fica com o prédio. Aí o pessoal diz, não, a gente não pode receber. Então, veja que situação cafuniana, né? Dação em pagamento, parcelamento de débitos. Hoje, o que você vê, eles estão até parcelando honorário, né? Alguns até atrasando, mas veja só, que dirá os tributos. Então, você tem que ver parcelamento com base no faturamento, rapidez nas compensações. Eu tenho um caso específico agora. O contribuinte tem 300 milhões de crédito de IPI pedidos em Perdicomp há 4 anos. E ele está sendo executado sem certidão dívida por 200 de débito tributário. Claro que tivemos que entrar com mandado de segurança. E o que é pior, na área estadual, ele tem créditos de 103 milhões e teve a polícia na porta dele, foi aquele carnaval, apareceu na televisão, porque está devendo 89 de ICMS. Encontro de contas, não se justifica que ela seja incisiva no cobrar e demore no responder. Estabilidade da lei e das interpretações. E uma coisa que nós temos que daqui para frente pensar, como cidadãos, como estudiosos, aqui é um fórum legítimo de pessoas, formadores de opinião, de estudiosos, tem que haver a boa-fé, confiar na boa-fé do contribuinte e da fazenda. Fica aquela briga de gato e rato. A fazenda acha que o contribuinte é sonegador e o contribuinte acha que a fazenda vai lá para extorquir. Não é assim. Enquanto não passarmos a confiar, a termos uma relação jurídica tributária entre fisco e contribuinte, com boa fé, confiança legítima, segurança jurídica, não teremos solução. Muito obrigada. Bem, a doutora Mary nos provocou aí reflexões profundas sobre o processo administrativo, algumas com solução mais próxima, outras com solução mais distante, mas quero rapidamente dar um testemunho de que o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, aqui no Rio Grande do Sul, julga com uma rapidez interessante. Nossos processos não demoram lá mais do que 6 meses. Claro, é por recurso, então se nós olharmos todo o crédito tributário, demora um pouco mais, mas há uma rapidez no julgamento. A primeira instância também julga rápido. O estoque que nós temos lá hoje não passa de 2 bilhões. É claro que não dá para comparar com 620 bilhões, porque a envergadura é outra, mas mesmo assim, exercendo uma proporcionalidade entre receitas, nós vamos ver que o TARF possui um estoque bastante baixo de valores. E diria até mais, essa questão de nós termos 600 e tantos bilhões em estoque para julgamento no contencioso federal, e nós bem sabemos que a impugnação faz que haja suspensão da exigibilidade, então fica a União atada, ela não tem como agir para cobrar. Na verdade, na minha avaliação, passa por responsabilidade administrativa também. Quer dizer, se eu sou administrador desse processo da Receita, eu, de alguma forma, tenho que me dar esforços para solucionar isso. Isso são questões que devem e passam também por questões administrativas. O nosso grau de insubsistência ou de subsistência é superior, aqui no Rio Grande do Sul, a 90%, mas isso não é elogio, e não há mérito nem demérito, é uma questão de motivação. Fica a favor. Mais de 90% do que se julga no TARF é mantido. Mas, volto a dizer, isso não é mérito, não é questão de dizer que o TARF é bom por isso ou não. É questão da motivação que é colocada na decisão. E aí eu sempre alerto, né? O tribunal não é bom ou ruim pelo grau de subsistência e subsistência. Na verdade, isso tem a ver com uma série de questões, e uma delas é a capacidade de trabalho dos auditores que, ao formular
ou então a ultimar um lançamento, ou faz com uma qualidade ou sem qualidade. Então, daqui a pouco um tribunal, ele é muito bom porque ele subsiste um bom percentual. Por quê? Porque ele está, na verdade, retificando ou deixando de que certas questões vão ao Poder Judiciário e lá depois caiam, e aí há o problema da sucumbência. Mas, enfim, tem várias questões que ainda poderíamos colocar, mas nosso tempo já, o presidente está olhando para cá, já foi. Eu quero aproveitar e agradecer muito e dizer que estou honrado em ter aqui composto a mesa desse debate. Agradeço a doutora Mary, agradeço ao doutor Roberto pelas suas exposições, agradeço a atenção de todos e dou então por encerrado esse painel. Muito obrigado. Nós agradecemos ao presidente de mesa, Renato José Calcin, aos nossos palestrantes, Roberto Camargo Silva e Marielbe Queiroz. Antes de iniciarmos o nosso próximo painel, aproveitando a presença da doutora Marielbe Queiroz aqui no palco, nós vamos fazer agora o sorteio. Aproveitando a presença da doutora Marielbe, nós vamos fazer o sorteio de 2 volumes do novo CPC e o processo tributário. Eu pediria à doutora Marielbe que dissesse um número de 1 a 339, nós vamos precisar de 2 números e vale para quem estiver presente. 85. 85, vamos ver quem é 85. Quem faz aniversário hoje? Diogo José Werner. Está lá, Diogo, por favor, venha ao palco receber a sua obra. Parabéns. Quem faz aniversário hoje? Alguém de aniversário hoje? Ontem vale. Quantos tem de ontem? Não, então vamos lá para o 140. 140, vamos ver. 140, Helena Dillenburg. Helena? Está ali, por favor, Helena, venha ao palco, parabéns. Entrega. Pode ser, pode ser. Aqui na frente do painel. Aqui, ó, na frente do painel. Está subindo a outra menina ali. Não, ali, aqui.